agradecer a Deus pela vida do pastor Romualdo, sua esposa, a toda a liderança do Departamento de Missões do campo de Caçapava do Sul e aos missionários. Irmã Ana, do Uruguai, isso. E o irmão Zacarias, missionários da obra do Senhor. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 13, até o versículo de número 20, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 13 ao versículo de número 20, diz assim o texto: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos, para que não falem neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: Julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Tome o teu assento, muito obrigado, queridos. Querida igreja, Jesus Cristo foi, inquestionavelmente, o maior missionário que já pisou sobre a face da terra. E quando nós olhamos para a Bíblia e analisamos o ministério missionário de Jesus, a Bíblia nos mostra que este ministério era sustentado por pelo menos 3 pilares. Mateus, no capítulo 4, versículo 23, diz que Jesus, ele ensinava, Jesus, ele pregava, e Jesus curava todas as enfermidades e moléstias que havia no meio do povo. Veja os 3 pilares: o ensino, a pregação e os sinais. Mas a pergunta que não quer calar é: como Jesus formou estes 3 pilares no seu ministério? E à luz das Escrituras, nós vamos ver que Jesus foi um homem de oração. Os evangelistas aparecem descrevendo por vários momentos Jesus orando. Quando nós olhamos para o batismo de Jesus, em Lucas 13, 21, a Bíblia mostra Jesus orando. Também Marcos capítulo 1 e versículo 35 diz-nos que Jesus, ele se levantava cedo, ainda escuro, e se retirava para orar. O evangelista Lucas também dizia que Jesus, do capítulo 5 e 16 do seu evangelho, ele saía aos desertos e ali ele orava. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, antes da escolha, ele passou uma noite inteira orando, buscando a face do Pai. Jesus era um homem de oração. Nós vemos Jesus na multiplicação dos pães. Antes de partir o pão, ele ora, ele agradece.
E então há o milagre da multiplicação. Mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados. Jesus estava orando. Nós vemos em Mateus 19:13, os pais trazendo as crianças até Jesus, os discípulos repreendendo, para que Jesus viesse colocar a mão sobre as crianças e orassem. Jesus era um homem de oração. O capítulo 17 de João nos apresenta a maior e a mais poderosa oração da história. A oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, onde ele ora por ele, onde ele ora pelos discípulos, e ali também ele ora por mim e por você. Jesus orava. Nós vemos Jesus chegando lá no túmulo de Lázaro, há 4 dias morto, já cheirando mal. E antes do milagre acontecer, ele levanta a sua face ao céu, roga ao Pai, e aquele que estava morto há 4 dias, ressuscita, sai de dentro do sepulcro, porque quando o dono da vida, ele ordena, até a morte tem que obedecer. Jesus orava. Nós vemos Jesus orando, quando ele estava no Getsêmani, sentindo a agonia do sofrimento, bebendo o cálice da agonia. Ali ele orou, e ele cobrou dos discípulos também oração. Quando nós olhamos para Jesus pendurado lá na cruz do Calvário, o seu semblante desfigurado, a coroa de espinhos na cabeça, as suas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, e ali, fraco e cansado, com sede, ele olha para aquelas pessoas que o zombavam, ele ora novamente dizendo: Pai, tenha misericórdia, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era um homem de oração, e era natural que um homem de oração fosse acompanhado de milagre. E aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. Os sinais eram evidentes, os sinais eram grandes, e os discípulos começaram a observar isso, que a oração que Jesus fazia era diferente, e o poder que Jesus tinha, autoridade para pregar, para ensinar e para orar e ver os milagres acontecerem, era algo sobrenatural. Então nós chegamos em Lucas, no capítulo de número 11, e ali os discípulos têm a oportunidade de pedir a Jesus o que eles quisessem. Os discípulos podiam pedir a Jesus ensinar eles a pescar peixe que tem moeda na boca, aleluia, e eles não precisariam mais trabalhar, é só pescar o peixe, saía a moeda e estava tudo certo. Não é isso que eles pedem. Eles poderiam pedir para Jesus: nos ensina a caminhar sobre as águas. Aí não precisa mais usar barco para andar no mar, a gente vai caminhando mesmo. Não é isso que eles pedem. Eles poderiam pedir: Jesus, ensina a gente a multiplicar pão, a multiplicar peixe. Não precisa mais nem abrir padaria, a gente vira multiplicador de pão e de peixe. Não é isso que eles pedem. Sabe o que eles vão pedir para o mestre? Senhor, nos ensina a orar. A gente quer aprender a orar, a gente quer saber como orar, nós queremos aprender o segredo de orar. E eu acho interessante, queridos, que Jesus vai ensinar a eles. Mas, certa feita, no capítulo 14, versículo 12 de João, Jesus olha para estes discípulos e diz assim para eles: em verdade, eu vos digo, que se vocês crerem, vocês farão obras iguais a que eu estou fazendo. E não somente obras como esta, mas vocês farão obras maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Quando Jesus diz isso, eu imagino os discípulos pensando: mas obras maiores do que essa? Paralítico andando, surdo ouvindo, cego vendo, morto ressuscitando. Como assim? Mas qual é o segredo? Qual é o segredo para obras maiores acontecerem? Os discípulos começam a observar: será que o segredo disso é o lugar? Existe algum lugar específico para orar e os milagres acontecerem? Eles começam a observar, só que não é o lugar,
porque Jesus não tem lugar específico para fazer milagre. Ele faz milagre na casa, ele faz milagre no deserto, ele faz milagre dentro do barco, ele faz milagre em todo lugar. Não é o lugar o segredo. Será que o segredo aqui é a quantidade de pessoas? Mas eles observam que a quantidade de pessoas não preocupa Jesus. Não é requisito para Jesus operar milagre. Ele operava milagre no meio da multidão. Ele operava milagre em poucas pessoas. Ele viajava quilômetros para operar milagre na vida de uma pessoa. Os discípulos entenderam: o número de pessoas não é requisito para o milagre acontecer. Será que o dia da semana é o segredo para o milagre acontecer? Aí eles observam e vê que Jesus não tem dia específico para operar milagre. Ele opera milagre no sábado, ele opera milagre no domingo, ele opera milagre na segunda, ele opera milagre na terça-feira, na quarta-feira também tem milagre, na quinta-feira ele faz milagre também. E esta noite neste congresso, este Jesus está aqui. Tem alguém que crê que ele ainda faz milagres? Não é o dia da semana, mas então qual é o segredo? Os dias passam e nós chegamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Jesus chama os seus discípulos e diz para ele no capítulo 16, versículo 17 e 18: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quando Jesus disse, os ouvidos dos discípulos ficam desse tamanho, aberto para ouvir o segredo. E ele continua: em meu nome, em meu nome, em meu nome, vocês falarão em novas línguas, pegarão em serpente, se beberem alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando Jesus diz isso, ele mostra para os discípulos o segredo de uma igreja missionária: é o nome de Jesus, é a oração no nome de Jesus. Quando eu olho para este texto, eu aprendo que a maior arma da igreja missionária é a oração no nome de Jesus Cristo. Este nome é poderoso. A Bíblia diz que o tempo passa, o dia do Pentecoste chega, Jesus derrama o seu Espírito sobre a igreja. E no capítulo 3 de Atos, lá vai Pedro e João, a hora nona, a hora da oração. E lá está na Porta Formosa um coxo que nunca andou, que nunca caminhou, já estava com mais de 40 anos. Quando ele olha para os apóstolos chegando no templo, ele faz um pedido: dá-me uma esmola, dá-me alguma coisa. Pedro, fitando os olhos nele, disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. É o nome de Jesus que tem poder para levantar quem está caído. É o nome de Jesus que tem poder para curar, que tem poder para libertar. E esta noite esse nome está aqui. Este nome está aqui para mudar a tua história e para te encher desta autoridade. Nós precisamos usar mais o nome de Jesus. Tem alguém que brinca com o nome de Jesus. Tem alguém que faz piada com o nome de Jesus. Só que este nome, ele faz o inferno tremer. Este nome coloca os demônios para correr. Este nome o inferno respeita. Porque a Bíblia diz que não há nome semelhante a este homem. O texto bíblico diz que após a cura do coxo, há um alvoroço. As pessoas estão apavoradas porque todo mundo conhecia aquele homem. E de repente Pedro, cheio da unção, começa a pregar o evangelho. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele dia, naquela pregação, 5.000 almas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pedro não tinha um anel de doutor de teologia no dedo.
Pedro não tinha uma graduação em uma escola grande e importante em Jerusalém. Só que Pedro sabia orar. Aleluia. Quando aquelas pessoas começam a aceitar Jesus, é neste momento que a oposição chega. E o texto bíblico diz que os sacerdotes, o capitão do templo, que era uma espécie de policial, chega juntamente com os saduceus. E a Bíblia diz que eles vão prender a Pedro e João. E vão fazer com que eles passem a noite dentro da prisão. Porque eles viram que o evangelho estava crescendo. Então a oposição, ela só tem uma finalidade: é enfraquecer o projeto, é enfraquecer o plano, é enfraquecer o sonho. Este é o objetivo de uma oposição. Só que a oposição não funciona com a igreja do Senhor Jesus. Por que, pregador? Porque eu nunca vi oposição do mundo enfraquecer a igreja. A oposição deixa a igreja ainda mais forte. Mas o que enfraquece a igreja, pregador? O que enfraquece a igreja é quando ela desobedece à missão que Jesus deu para ela. O que enfraquece a igreja é quando ela deixa de cumprir aquilo que Deus ordenou. Ide, pregai, ide, pregai. É quando nós desobedecemos a palavra dele, é aí que nós vamos enfraquecendo. Porque Jesus não vai encher a igreja do Espírito Santo para nós ficarmos em quatro paredes, disputando quem prega melhor, disputando quem canta melhor, disputando quem toca melhor. Jesus não vai encher-nos do Espírito Santo para nós concorrermos dentro da igreja, disputarmos dentro da igreja. Quando Jesus nos enche do Espírito Santo, ele só tem um objetivo. Qual, pregador? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu creio, pastor Romualdo, que Jesus, ele marcou este final de semana, sabe para quê? Para encher mais uma vez a igreja de Caçapava do seu Espírito Santo, e para nos fazer verdadeiros missionários, que vamos pregar, que vamos anunciar a palavra de Jesus. Quantos nessa noite desejam ser cheios deste Espírito e podem adorar a Deus? Observe o texto. Eles ficam a noite inteira dentro da prisão. Oposição. E de repente, agora no outro dia, eles vão ter que se apresentar ao Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte. A alta corte daquela época sacerdotal. O Sinédrio era formado de 71 doutores da lei. 70 sacerdotes e o sumo sacerdote. E dentro do Sinédrio, a Bíblia diz que estava Anás, Caifás, entre outros. E agora estes dois discípulos, esses dois missionários, são convocados para se apresentar ao Sinédrio. E quando Pedro está chegando no local onde o Sinédrio estava reunido, o cenário na cabeça de Pedro é montado. Porque a última vez que ele esteve ali foi no julgamento de Jesus. Pedro está entrando e ele olha para o pátio. Ele lembra que naquele pátio ele negou Jesus. Ele olha para o pátio e lembra o local onde estava a fogueira, e ele ao redor da fogueira se esquentava, e de repente alguém diz para ele: você é um dos dele. Você tem um jeito, a tua fala te denuncia. E ele lembra que foi ali no pátio que ele negou. Quando ele volta para o local onde era o Sinédrio, ele lembra ele negando Jesus, o galo cantando. E de repente Jesus passa, olha para ele, e ele sai dali chorando amargamente. Só que agora, Deus vai permitir ele voltar para o mesmo lugar. Jesus vai permitir ele voltar para o mesmo lugar onde ele negou a Cristo 3 vezes. Só que agora ele vai voltar cheio do Espírito Santo para glorificar o nome do Senhor. Aleluia.
É Jesus mostrando para o diabo: você usou Pedro para me negar 3 vezes, mas o mesmo Pedro que você usou para negar 3 vezes, é o mesmo Pedro que eu vou usar para ganhar 3.000 almas no dia do Pentecoste. É o mesmo Pedro que eu vou usar para ganhar 5.000 almas na frente da porta formosa. Porque Jesus não é que nem o homem que descarta a história, que pega a história de alguém e joga na lata do lixo. Jesus é diferente. Ele é o oleiro que quebra o vaso, amassa o barro e faz um vaso novo para a sua obra, para a sua obra. O mesmo lugar. E de repente os sacerdotes começam a interrogar eles e dizer assim: me conta o segredo disso. Me conta com que autoridade vocês estão fazendo esse milagre. Conta para a gente no nome de quem vocês estão orando e este milagre está acontecendo. Conta para a gente o segredo. Conta para nós de onde vem essa autoridade. Aí vem o texto. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele começa a falar. E ele diz: visto que nós somos interrogados hoje a respeito do benefício que é feito a este homem, como ficou são, eu vos digo a todo Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que este agora é curado. Sabe quem ele é? Eu vou dizer para vocês quem ele é. Ele é a pedra angular que vocês construtores rejeitaram. Sabe quem ele é? Ele é o Salvador do mundo. Fora dele não tem salvação. Sabe quem ele é? Ele tem um nome que é sobre todo nome, um nome que é incomparável. É através deste nome que este homem é curado. Aleluia. É através deste nome, que este homem recebeu a cura. Quando Pedro e João estão falando isso, a Bíblia Sagrada nos mostra o texto que nós lemos aqui. Aqueles homens se maravilhavam com a ousadia que Pedro e João falavam. Eu imagino eles dizendo um para o outro: traz o currículo deles aqui, traz, eu quero saber a formação deles, traz. De repente alguém diz: esses aí são pescadores. E o texto diz: e foram informados que eram indoutos. Que faculdade que eles estudaram? Qual é o nome do professor deles? Aí vem o texto e diz: e foram informados que estes eram aqueles que haviam estado com Jesus. Aleluia. O mundo precisa olhar para nós e identificar: esse aí andou com Jesus, esse aí esteve com Jesus. No trabalho, quem olhar para você tem que perceber: essa aí esteve com Jesus. Na rua, quem olhar para você tem que identificar: esse aí esteve com Jesus, esse aí esteve com Jesus. O Senhor me trouxe aqui para dizer: é tempo de estar mais com Jesus, é tempo de estar com Jesus de madrugada em oração, é tempo de estar com Jesus de manhã antes de clarear o dia, orando e clamando. É tempo de estar com Jesus jejuando, é tempo de estar com Jesus evangelizando, é tempo de estar com Jesus fazendo missão, é tempo de estar com Jesus buscando a sua face, é tempo de estarmos com Jesus. Arabai, que a unção esteja com Jesus, que a ousadia esteja com Jesus, que a poder esteja com Jesus. Aí os sacerdotes dizem: o que faremos nós com estes homens? O milagre aconteceu. Eles não estão mentindo. Eles estão falando a verdade. Eles estão falando entre eles. Só que veja que aqueles homens, eles sabiam da verdade. Mas esse conselho não buscava a verdade, mas evitar a verdade. E quando eu olho para esta realidade, eu vejo que isso está acontecendo nos nossos dias. Porque tem muita gente por aí que conhece a verdade e tenta evitar a verdade. Tem gente querendo atualizar a Bíblia, porque a verdade da Bíblia nos confronta. Tem gente por aí tirando a Bíblia dos púlpitos e dos cultos, e estão trazendo outras coisas. O que tem de mensagem coach, mensagem de autoajuda, estão tentando arrancar a palavra de Deus de muitos púlpitos
E sabe qual é o pior? São pessoas que sabem da verdade, mas pensam que pregar a verdade vai afastar as pessoas de dentro da igreja. Então eu prefiro encher a igreja, segundo eles, pregando a mentira, evitando a verdade, mas com a igreja cheia. Observe que muitos estão caindo no mesmo dilema deste sinédrio. Eles tentaram evitar a verdade, chamaram os discípulos e disseram: olha, nós vamos soltar vocês, mas prometam uma coisa: vocês não vão mais anunciar e nem ensinar a respeito desse homem. Vocês não vão pregar mais esta palavra. Vocês não vão mais pregar este evangelho. Esta é a condição. Aí vem Pedro e diz assim: mais importa obedecer a vocês do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto e ouvido. Aleluia. Existem muitas vozes nesses últimos dias que querem calar a igreja. Existem vozes por aí que estão tentando calar a noiva do Cordeiro, estão tentando calar os nossos missionários. A frieza, o comodismo, o pecado, a idolatria. O mundo quer calar a voz da igreja, o mundo quer nos colocar numa zona de conforto, mas Jesus está nos sacudindo nessa noite e dizendo: nós não podemos deixar de falar o que nós temos visto, o que nós temos ouvido. Não podemos deixar de falar, não podemos parar de pregar este evangelho. Aleluia. Não deixe que nada cale a tua voz, missionário. Não deixe que nada cale a tua voz. Mas observe, apesar de todas as ameaças, eles soltam os dois discípulos. E a Bíblia diz que a igreja estava lá esperando os missionários. Quando os missionários voltam para a igreja, os missionários, quem sabe, poderiam dizer assim: igreja, é o seguinte, vamos pisar um pouquinho no freio, porque a perseguição vai aumentar. Vamos parar um pouquinho, vamos devagar. Já tem quase 10 mil membros, tá bom, não precisa ganhar mais ninguém para Jesus. Não precisa, tá bom, vamos ficar aqui acomodadinho. Já ganhamos 3 no primeiro, 5 agora, já mais você. Vamos ficar tranquilos. Mas o texto bíblico diz assim, ó: e ouvindo eles, os discípulos, unanimemente, levantaram a voz e oraram. Isso significa que não foi só os discípulos, mas toda a igreja levantou a voz em oração. Sabe para quê? Para pedir para Deus ousadia para continuar pregando o evangelho. Aleluia, aleluia. Por que a igreja primitiva vai orar? Porque a igreja primitiva entendeu: se nós não orar, a gente vai morrer. Oração não é alternativa. Oração é questão de sobrevivência. Sabe por que tem muita igreja morta por aí? É porque pararam de orar. E se não tem oração, não tem amor pelas almas. Se não tem oração, Deus não levanta missionários. Se não tem oração, não tem ousadia. A gente se acovarda, a gente se acomoda. Então a igreja entendeu: vamos para a oração. Vamos orar. Porque a igreja missionária, ela não é aquela que anda de pé. A igreja missionária é aquela que anda de joelhos. Aleluia. Aí vem o texto bíblico e diz que eles vão orar, dizendo: Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com ousadia a tua palavra. Enquanto estende as mãos, façam milagres, curas, prodígios, maravilhas. A igreja estava orando. E a Bíblia diz assim, ó: e tendo eles orado. A expressão "e tendo eles orado" nos mostra que algo vai acontecer. Porque quando a igreja ora, ela sabe que algo vai acontecer. É por isso que eu creio que algo vai acontecer neste congresso, aqui já está acontecendo. Aleluia, 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 aleluia. E tendo eles orado, o texto bíblico diz: moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos. Quem moveu o lugar não foi eles. Quem moveu o lugar não foi a oração deles. Mas quem moveu o lugar foi o céu.
Quem moveu o lugar foi Deus. Mas por que Deus moveu o lugar, irmão Robson? Porque primeiro a igreja moveu o céu através da oração. Aleluia. Quando a igreja move o céu através da oração, o céu intervém na terra. O céu intervém na terra. E eu creio que essa noite o céu já está intervindo na terra, porque aqui já tem alguém que está clamando, aqui já tem alguém que está orando, aqui já tem alguém que sabe o poder que há na oração. Tem alguém aqui nessa noite que precisa que o céu mova na sua área ministerial. Tem alguém que precisa dessa noite que o céu mova na sua área familiar. Tem alguém que nesta noite precisa que o céu mova na sua vida financeira. Tem alguém aqui que tem desejo pela obra missionária e precisa do mover do céu para receber coragem e ousadia e cumprir a missão que Deus colocou. Te prepara, se tem oração, eu não tenho dúvida, o céu vai mover, o céu vai mover, o céu vai mover nesta noite. E o texto bíblico diz: e moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Antes de pregar, antes de anunciar com ousadia, primeiro eles oraram. A gente às vezes quer pregar primeiro, só que antes de pregar, primeiro tem que orar. Não adianta inverter o negócio. Aí tem gente que vende curso na internet. Aprenda a pregar em 7 dias. Método para você pregar mensagens impactantes. O segredo está aqui. Aleluia. Quer ganhar alma? Quer que a mensagem venha produzir os efeitos que só ela faz? Primeiro ore. Esta noite o Senhor primeiro, antes de nós pregarmos, antes de nós fazermos missão, primeiro Ele quer conscientizar nós a orarmos mais. Antes do Senhor nos enviar para o campo missionário, esta noite Ele está colocando dentro da nossa mente, é tempo de clamar mais, é tempo de orar mais, é tempo de buscar mais, é tempo de clamar mais. O Espírito Santo está colocando nos corações aqui nessa noite uma fome pela presença de Deus, uma fome de estar aos pés do Senhor, uma fome de buscar mais do Senhor. E a mensagem de Jesus essa noite é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande, coisa grande, coisa grande. É noite de despertamento espiritual. O diabo não suporta uma igreja que ora. O inferno não suporta uma igreja que ora. O inferno não consegue ter prosperidade onde existe uma igreja que ora. O diabo está dominando muitos territórios. O diabo está levando milhares e milhares de almas para o inferno. Hoje em dia, segundo o IBGE, quase 1 milhão de pessoas morrem por ano no mundo, vítimas do suicídio. As famílias estão sendo destruídas, os casamentos estão sendo destruídos. O pecado está se multiplicando, a iniquidade está se multiplicando, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que existe uma promessa para a igreja missionária dos últimos dias. Joel capítulo 13, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eu creio que esta noite a promessa está se cumprindo. Jesus está aqui para derramar do seu espírito. Jesus quer derramar uma porção especial do seu espírito. Quem deseja ser cheio nessa noite, se coloque de pé agora, se coloque de pé agora, clamando, 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 orando, buscando. Quer ver o céu se abrir? Ora.
Quer ver Jesus batizar com o Espírito Santo? Ora. Quer ver Jesus levantar missionários? Ora. Quer ver Jesus começar a libertar? Ora. E estes sinais seguirão aos que crerem, aos que crerem. Quem crê ora, quem ora é porque crê, quem ora é porque crê, quem ora porque sabe que Jesus faz, quem ora é que sabe que Jesus ainda faz. E tendo eles orado, eu vou deixar você orar agora. Enquanto você ora,